Olá pessoal, nesta aula vamos conversar sobre Inês de Castro na literatura portuguesa. Trata-se de um dos temas mais encantadores, apesar de que vocês vão ver que é trágico, por vezes até mesmo cruel, da literatura portuguesa. É uma história que vem atravessando séculos, cruzando fronteiras nacionais e inspirando muitos escritores. Estamos falando do drama de Inês de Castro, ou do romance de Pedro e Inês, ou ainda a história da rainha que foi coroada depois de morta. O tema de Inês. Só pela pluralidade de títulos, já vemos o valor e o interesse que o tema de Inês de Castro possui. Vamos à história. A história. Portugal, como vocês sabem, foi uma das primeiras nações europeias a se constituir como uma monarquia nacional, ou seja, uma unidade territorial, uma unidade linguística, uma centralização política e jurídica. Isso ocorreu no final da Idade Média, em 1139, quando Dom Afonso Henriques, conde de Portugal, assume o título de rei de Portugal, tornando aquela região independente dos domínios espanhóis, que era o Reino de Leão. Dom Afonso inicia assim a primeira dinastia do Reino de Portugal, que se chamou de Borgonha, que teve 10 monarcas e se encerrou em 1385 com a rainha Dona Beatriz. A história de Inês de Castro se passa na corte de Dom Afonso IV, o 7º rei de Portugal. Trata-se de uma história palaciana, envolvendo reis, príncipes e cortesãos. E como vocês devem ter percebido, estamos aqui na Idade Média, mais precisamente na Baixa Idade Média, que conforme os historiadores vai do século 11 ao 15 depois de Cristo. Bom, falando assim, dessa maneira, vocês podiam pensar que vamos contar algo parecido a um conto de fadas, né? Uma história de príncipes e princesas, passada há muitos e muitos séculos atrás, talvez até com dragões e cavaleiros negros, no melhor estilo do romance de cavalaria. Mas apesar de alguns desses elementos realmente estarem presentes, vocês verão que a coisa é bem mais interessante, bem mais complexa e com grandes desdobramentos históricos. Uma esposa para um príncipe. No início do século XIV, Portugal já tinha suas fronteiras definidas e começara um ciclo de forte desenvolvimento e enriquecimento. Mas, se o território português estava livre dos árabes, o mesmo não acontecia do lado espanhol. No início desse século, uma espetacular força militar marroquina invade o sul da Península Ibérica. E junto com o Emirado de Granada, esse Emirado de Granada era um poderoso reino árabe que estava ainda incrustado na Europa. E juntos eles levam o terror aos reinos cristãos da península. Os exércitos espanhóis tentam conter o avanço árabe, mas a superioridade do inimigo frustra suas tentativas. O rei de Castela, um dos reinos que constituirá depois a atual Espanha, pede ajuda a Portugal. Dom Afonso IV, o Bravo, arma uma grande expedição e luta ao lado dos espanhóis na sanguinária Batalha de Salado, que acontece em 30 de outubro de 1340. Os cristãos são vitoriosos e, a partir daí, o poder árabe passa a declinar rapidamente na região. Eu estou contando esses detalhes não é apenas para dar o contexto histórico dos eventos que vamos estudar, mas também para que vocês vejam como era importante as relações entre os reinos cristãos naquela época, principalmente para a proteção mútua contra os inimigos estrangeiros. O rei de Castela, Afonso XI, era casado com Dona Maria, filha do monarca português Dom Afonso IV. Foi ela quem intermediou o pedido de ajuda feito pelos espanhóis aos portugueses. Vemos assim a importância que tinham os casamentos entre as famílias reais. No caso do filho homem mais velho de Afonso IV, o infante Dom Pedro, a história não foi diferente. Herdeiro do trono português, o jovem príncipe contrai núpcias com uma nobre galega. A Galícia é uma região que fica ao norte de Portugal e que hoje faz parte da Espanha. Apesar disso, ela é culturalmente muito próxima a Portugal. Essa nobre galega, chamada Dona Constança Manuel, era descendente da família do rei de Castela.
Por ocasião do casamento, que foi em agosto de 1339, Constança mudou-se para Portugal e, no seu séquito, levou uma dama de companhia chamada Dona Inês de Castro, filha natural de Pedro Fernandes de Castro, que era um altíssimo funcionário do trono espanhol. O infante Dom Pedro, ao conhecer a bela Inês, apaixonou-se perdidamente pela nobre galega e assim acabaram se tornando amantes. O affaire entre eles foi tão intenso e tão indiscreto que causou um grande escândalo na corte. O escândalo dos amores de Pedro e Inês. O rei Afonso, que como já vimos era o Bravo, decidiu expulsar Inês da corte e exilá-la num castelo próximo da fronteira com a Espanha. Mas, mesmo separados, Pedro e Inês mantiveram acesa a paixão que os ligava, e foi aí que uma fatalidade permitiu o retorno de Inês e o reencontro com o príncipe. Ao conceber seu terceiro filho, Dom Fernando, que seria o futuro rei português após o Pedro, Constança morreu. O príncipe viúvo se sentiu livre para se unir a Inês, vendo até a possibilidade de se casar com a moça. Mas o rei, os fidalgos da corte e a opinião pública da época não pensavam da mesma forma. Para evitar mais problemas, Pedro foi com Inês para Coimbra, onde passaram a morar num belo palácio, o Paço de Santa Clara. O escândalo da situação só aumentava, pois tanto a nobreza quanto até o povo em geral desaprovavam essa união. Entretanto, e prestem atenção nisso, esse excesso de zelo pela moral e pelos bons costumes tinham, na verdade, um fundo político. Inês pertencia a uma família poderosa na Espanha, que são os Castros. Seus irmãos haviam conquistado a amizade de Dom Pedro. Dizem até que eles teriam convencido Pedro a se casar com Inês. E, em razão do pai da moça ser da família real espanhola, ele poderia exigir o trono da Espanha, unificando assim os dois reinos. O rei Afonso e a maioria da nobreza lusa não queriam nem pensar nisso. Lógico, eles achavam que tal união entre os reinos faria com que Portugal submergisse dentro da Espanha, perdendo sua autonomia e também sua identidade cultural. Não seria Portugal que anexaria a Espanha, e sim o contrário. Bom, enquanto nada disso se resolvia, nossa bela Inês teve nada menos do que 4 filhos com Dom Pedro. Como esse pequeno detalhe poderia levar a uma quebra na legítima cadeia de sucessão do trono, porque vocês lembram que Constança havia dado um filho homem a Dom Pedro. O que o rei Dom Afonso resolveu? Influenciado por conselheiros da corte, decidiu cortar o mal pela raiz. Durante uma viagem de Dom Pedro, o rei promove um julgamento sumário em Montemor o Velho, que é uma vila, fica próxima a Coimbra, e sentencia Inês à morte por traição. A execução é realizada imediatamente, e a bela Inês, por volta dos 30 anos, com filhos ainda pequenos, é barbaramente degolada em 7 de janeiro de 1355. Uma cruel vingança. Bom, o que vocês acham? O príncipe deixaria passar em branco um crime tão bárbaro e tão covarde, né? É claro que não. Ele rompe com o rei e começa uma guerra civil em Portugal, como se não bastassem os árabes e as rivalidades internacionais que havia. A guerra se prolonga por 2 anos, é uma guerra bastante longa, e só termina graças à intervenção da rainha Beatriz de Castela, que era mãe de Pedro. Apesar de Pedro ter até um bom motivo para a guerra, dizem os historiadores que a morte de Inês foi apenas um pretexto para o confronto com o rei Afonso. Pois, com esse acordo que foi mediado pela rainha-mãe, o príncipe tornou-se, na prática, o verdadeiro dirigente do país. Algo que nem teve muita serventia, pois o rei Afonso IV morreu logo depois do acordo. Ele morreu em 28 de maio de 1357. Morreu certamente muito preocupado com o destino de Portugal, do seu filho e do seu neto, o filho de Constança. Vocês lembram que o rei havia sido aconselhado por alguns nobres a matar Inês? Pois é, Dom Pedro I, agora rei, também não havia esquecido disso e resolveu punir de forma exemplar os tais conselheiros, que eram
Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, que foram reconhecidamente os responsáveis pela morte de Inês. E eles não ficaram esperando para ver o que ia acontecer e fugiram para a Espanha. Bom, o esperto Dom Pedro não teve dúvidas. Fez uma combinação com o rei da Espanha para que fizesse uma troca de fugitivos. Aqueles sujeitos que se exilavam em Portugal, fugindo de alguma perseguição política dos reis espanhóis. E conseguiu que os conselheiros portugueses lhe fossem entregues. Mas apenas Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram presos. Diogo Lopes, mais atento, ele conseguiu escapar dos espanhóis se disfarçando de mendigo e fugiu para a França. A punição dos dois fidalgos foi muito, mas muito cruel. No entanto, vamos deixar para falar dela mais adiante. Rainha depois de morta. Bom, como se não bastasse assim, tanta aberração, o gentilíssimo rei Dom Pedro foi mais longe ainda. Anunciou à corte que fora casado oficialmente com Dona Inês de Castro. Ou seja, aquilo que o rei Afonso e a nobreza portuguesa tinham tentado impedir, por isso que haviam matado a Inês, já ocorrera em segredo, lá na região de Coimbra. Pedro e Inês haviam se casado. É verdade que toda essa história de casamento pareceu a todos forjada. Seja como for, era uma forma de reparar a ultrajada Inês e ainda era uma prova de que o amor verdadeiro, o amor de Pedro, nem a morte, nem o tempo conseguiam apagar. Deixando de lado esse romantismo, mais ou menos para lá de tétrico, Inês passava assim a ser oficialmente rainha. Portanto, isso é importante, os seus filhos também se legitimavam, podendo inclusive aspirar ao trono, caso o frágil infante Fernando, o filho da Constança, por algum motivo não fosse coroado. O rei Dom Pedro I mandou construir 2 magníficos túmulos no mosteiro de Alcobaça para abrigar o corpo de Inês e, mais tarde, também o dele. Assim, a eternidade uniria os 2 amantes que tanto as convenções sociais, as intrigas cortesãs, bem como a fúria paterna, haviam se esforçado tanto para manterem separados em vida. O traslado dos restos mortais de Inês foi feito com toda a pompa e circunstância, como se fosse o cortejo festivo de uma rainha. Desde Coimbra, onde a dama fora primeiramente sepultada, até chegar a Alcobaça, a nobreza, o clero e o povo saudaram o féretro como se fosse a passagem de uma monarca viva. Tamanha suntuosidade e grandeza ficaram registradas na história portuguesa como o símbolo de um amor capaz de derrotar a própria morte. O mito. Dissemos logo no começo da aula que a história de Inês de Castro se passou ainda na Idade Média e também que muitos de seus elementos lembravam contos de fada. Pois bem, o relato feito até agora, apesar de baseado em documentos e relatos históricos, está repleto de detalhes difíceis de serem comprovados. Além de muitas vezes difíceis também de ser interpretados, ou seja, de se conseguir saber ao certo quais suas verdadeiras causas e propósitos. Enfim, o próprio fato histórico está contaminado de muitas incertezas, fruto de uma deficiente documentação de métodos pouco confiáveis e dos registros de crônicas. E ainda por cima, muitas das possíveis fontes sobre esses eventos acabaram se perdendo. Na realidade, a própria história se encontra algo mitificada. Em nosso relato, logo depois da morte de Inês, de Pedro e também dos demais personagens históricos, a imaginação popular foi acrescentando detalhes maravilhosos aos acontecimentos. Vou dar 2 exemplos. Em Coimbra, passou-se a acreditar que Inês fora morta em sua própria casa, o famoso Paço de Santa Clara. Como nesse palácio havia jardins, bosques, fontes, e numa delas há algumas algas vermelhas muito raras, as pessoas passaram a dizer que se tratava do sangue derramado da bela Inês, transformado naquelas plantas.
O traslado dos restos mortais para o mosteiro de Alcobaça, com a ajuda inclusive de poetas e escritores, se transformou na famosa cena da coroação da rainha morta. Vários escritores desenvolveram a fantástica cena em que o corpo de Inês era assentado sobre o trono português e uma cerimônia de coroamento tinha ali lugar. Em seguida, para a grande humilhação da nobreza e do clero presentes, estes teriam sido obrigados a beijar a mão da rainha morta. A grande força plástica e tétrica dessa cena fez sucesso através dos séculos, sendo quase considerada um fato. Sendo assim, onde está a história e onde está o mito? Vejam o que nos diz a escritora portuguesa Agostina Bessa Luís. A história é uma ficção controlada. A verdade é coisa muito diferente e jaz encoberta debaixo dos véus da razão prática e da férrea mão da angústia humana. Investigar a história ou os céus obscuros não se compadece com suscetibilidades. Que temos nós a perder? Esse trecho foi extraído do romance As Adivinhas de Pedro e Inês, cuja análise faremos logo mais. Para Agostina Bessa Luís, ficção e história se confundem. E no caso de uma história como a de Inês de Castro, não temos nada a perder em propor várias leituras e interpretações a tais fatos históricos. Devemos então nos aventurar às várias leituras que a paixão entre Pedro e Inês vem despertando através da literatura portuguesa. Inês de Castro pelos cronistas. A história de Inês foi contada pela primeira vez por um cronista, Fernão Lopes. Os cronistas medievais e do início da Idade Média eram funcionários das cortes e eram responsáveis pelos relatos cronológicos da vida de reis e de nobres, e de fatos relevantes desses personagens, pela descrição de batalhas, de eventos diplomáticos e etc. Eles trabalhavam como uma espécie de historiador, mas em regra sem a autonomia e sem a imparcialidade que hoje caracterizam a atividade histórica. Fernão Lopes foi um dos cronistas mais importantes de Portugal. Só para vocês terem uma ideia da importância de sua obra e das atividades intelectuais que ele desenvolveu, pode ser verificado o fato de que, na história da literatura portuguesa, a data do início da escola literária denominada de humanismo é marcada em Portugal pela sua nomeação como guarda-mor da Torre do Tombo. A Torre do Tombo é uma espécie de arquivo de Estado da época. Vamos conhecer um pouco dessa figura histórica e de sua obra no quadro Conversa com o Autor. O senhor já deve saber aí no além que é chamado de o pai da história em Portugal. Acho, sem falsa modéstia, que o título é merecido. Enquanto muitos antes de nós inventavam coisas só por amor à pátria ou às pessoas históricas, posta de parte toda a afeição, nosso desejo foi escrever verdade sem outra mistura, deixando nos bons sucessos todo o fingido louvor e, nuamente, mostrar ao povo quaisquer coisas desfavoráveis, da maneira que aconteceram. Sobre o caso de Dona Inês de Castro, que está em seu livro Crônica del Rei Dom Pedro I, uma das partes mais terríveis é a da execução de 2 dos conselheiros que participaram da morte de Inês. Como foi isso? A Portugal foram trazidos Álvaro Gonçalves e Pero Coelho e chegaram a Santarém, onde el rei estava. El rei, com prazer de sua vinda, os foi receber e, sainha cruel, sem piedade, os fez por sua mão meter a tormento, querendo que lhe confessassem quais foram os culpados na morte de Dona Inês. E el rei, com queixume, dizem que deu um tapa no rosto de Pero Coelho, que disse ao rei desonestas e feias palavras, chamando-lhe traidor, perjuro, algoz e carniceiro dos homens. E el rei, dizendo que lhe trouxessem cebola, vinagre e azeite para o coelho, enfadou-se deles e mandou-os matar. Como é? O rei mandou servir o almoço enquanto eles eram executados. Mais do que isso,
Atente, ó, meu rapaz, para a ironia. Ele pediu coelho guisado. Coelho, entende? Como o nome do Pero Coelho, o conselheiro que ia ser morto. Não é de matar? Um pouco cruel demais, não acha? Pior, foi a execução. A maneira de sua morte, sendo dita pelo miúdo, seria muito estranha e crua de contar. Cá mandou tirar o coração pelos peitos a Pero Coelho e a Álvaro Gonçalves pelas espáduas. Enfim, mandou-os queimar. E tudo feito ante os passos onde ele pousava, de guisa que, comendo, olhava quanto mandava fazer. Não é à toa que deram ao rei o epíteto de Pedro o Cru, ou Cruel, como preferirem. Bom, ficamos por aqui agradecendo Fernão Lopes pelas informações sobre o trabalho de cronista e a execução dos conselheiros. Convido a todos que leiam esta nossa obra e as outras que estão disponíveis por essa tal internet. Adeusinho. Vamos agora para a literatura de verdade. O Teatro do Julgamento de Inês. O primeiro texto puramente literário sobre Inês e Pedro é de autoria de Garcia de Rezende. Chama-se Trovas à Morte de Inês de Castro. Já estamos aqui na transição entre o humanismo e o classicismo. Garcia de Rezende ainda é catalogado no humanismo, mas a sua obra já preparava o terreno para dois escritores classicistas. O classicismo não foi um rompimento com o humanismo, mas sim uma espécie de radicalização, a fim de romper definitivamente com os princípios e com o pensamento medievais. Os artistas da nova escola vão retomar os valores clássicos, ou seja, vão retomar a estética e as formas artísticas da antiguidade. Estamos falando de quem? De Grécia e Roma clássicas. Na literatura, os classicistas adotarão os gêneros literários greco-romanos. Isto é, a literatura foi dividida em poesia épica, poesia lírica e drama. No teatro, formado pela comédia e pela tragédia, esta última dominará por completo as produções dramatúrgicas. E um dos principais nomes portugueses desse gênero será Antônio Ferreira, cuja obra-prima, por sinal, leva o nome de A Castro, e foi publicada apenas em 1587. Vejam que interessante. Antônio Ferreira, em A Castro, se apropriou da ideia do julgamento de Inês que há nas Trovas de Garcia de Rezende e ampliou esse quadro no quarto ato de sua peça, na forma de uma corte judiciária, em que, além do juiz, o rei Dom Afonso, ainda comparecem dois dos conselheiros reais no papel de promotores, Coelho e Pacheco. Vamos assistir à defesa de Inês. Vês-me, Senhor, matar? Por que me matas? Teus pecados te matam. Cuida neles. Pecados meus, ao menos contra ti nenhum, meu rei, me acusa. Contra Deus me podem acusar muitos, mas ele ouve as vozes da alma triste em que lhe pede piedade. Tua morte me estão outras muitas vidas pedindo com clamores. Oh, triste, triste! Meu Senhor, não me ouves? Sossega tua fúria, não a sigas. Ouve minha razão, minha inocência. Culpa é, Senhor, guardar amor constante a quem mo tem? Se por amor me matas, que farás ao inimigo? Amei teu filho, não o matei. Amor, amor merece. Estas são minhas culpas. Estas queres com morte castigar? Em que a mereço? Vocês viram? Inês insiste que sua única culpa foi amar demais. Mas isso não poderia ser pago com a morte, e sim com a reciprocidade do amor. A infeliz ainda argumenta que a injustiça não seria apenas contra ela, mas também atingiria os filhos do rei, que ama Inês, e seus netos, que cresceriam órfãos. O rei juiz, nesse momento, cede e se retira da cena, convencido da injustiça que seria matar Inês. Mas na cena seguinte, a sós com os dois conselheiros, surgem as terríveis razões de Estado, que funcionam aqui como o destino na tragédia clássica,
Contra este, a frágil vontade humana nada pode. O rei aceita novamente os argumentos dos acusadores, que antes o haviam convencido da necessidade da execução de Inês. Mas agora, para evitar enfrentar Inês, ele transfere aos conselheiros a decisão. Eu não mando, nem veto, Deus o julgue, vós outros o fazei. Se vos parece justiça, assim matar quem não tem culpa. Os conselheiros, é claro, aceitam a missão e matam a pobre Inês. Na peça de Ferreira, o rei enfrenta um tremendo dilema. Ser um juiz imparcial, impessoal e assim julgar única e exclusivamente a verdade do crime, que não existe, ou ser um chefe de Estado responsável pelo bem geral e pelo futuro da nação. Inês de Castro na epopeia classicista. Continuando ainda no classicismo, mas agora no gênero epopeia, vamos até Luís Vaz de Camões e seu poema épico Os Lusíadas. Se vocês estão lembrados, nesse poema, durante a viagem à Índia, a armada de Vasco da Gama chega a Melinde, na costa africana, e o rei do lugar pede ao comandante português que conte a história de Portugal. Camões, então, insere nesse longo relato o episódio de Castro, no canto 3. Tu, só tu, puro amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta a morte sua, como se fora pérfida inimiga, se diz em fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. A ideia de que a morte de Inês ocorre por culpa do amor já estava presente tanto em Garcia de Rezende quanto em Antônio Ferreira. Já morreu Dona Inês, matou o amor. É o que se lê na peça que acabamos de estudar. Mas Camões vai representar tal sentimento com o deus grego Eros, amor em grego, um senhor áspero e tirano, cuja força escraviza os corações e, como um deus antigo, o amor não se satisfaz apenas com as lágrimas dos amantes. Também deseja que o sangue deles seja sacrificado em seus altares. Mas a grande contribuição de Camões ao mito de Inês foi a criação de um contexto lírico para sua trágica história. Antes desse poeta, as peças e os poemas se concentravam na narração dos eventos e nos discursos do julgamento de Inês. É Camões que vai dar formas e cores ao ambiente em que se passa o drama. Coimbra, lembram? Ele vai antropomorfizar a natureza, criar perfumes e múltiplas sensações aos episódios. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Camões vai conclamar outros personagens para sofrer e chorar pelos amores de Inês e Pedro. As filhas do Mondego a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. Esse episódio se junta a outras passagens de Os Lusíadas para formar um conjunto de versos dedicados aos infortúnios do amor. Muitos estudiosos acham que tal obsessão com o assunto revela um viés autobiográfico de Camões, cuja vida foi realmente infelicitada por inúmeras paixões frustradas. Inês de Castro no arcadismo. Vamos agora dar um salto de 2 séculos no tempo e chegar ao arcadismo. Apesar da distância temporal, o modelo camoniano continuou servindo de inspiração aos árcades portugueses. O mais significativo poeta do arcadismo foi o português Manuel Maria de Barbosa de Bocage, uma figura que até mesmo na sua vida procurou imitar Camões. Logo, não seria assim nenhuma surpresa se Bocage tivesse dedicado algumas das suas composições ao mito de Inês de Castro. A composição mais importante desse nosso poeta árcade é a Cantata à Morte de Inês de Castro. Alguém pode estranhar o nome cantata para uma poesia, mas essa era uma forma poética muito comum na época. Ela se divide em 2 partes. Tem um longo recitativo em que se narra um episódio solene ou galante, e uma área, que é um poema um pouco mais curto e ritmado, adequado para ser cantado.
Já no início dessa cantata, Bocage faz uma homenagem a Camões, porque ele escolhe como epígrafe exatamente 2 versos de Os Lusíadas. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando, memoraram. A epígrafe tem ainda uma função estrutural, ou seja, ela organiza e explica o esquema do poema. Pois a área no fim da cantata seria o quê? Os lamentos entoados pelas filhas do Mondego. No caso, trata-se das ninfas saídas do rio, que cruza Coimbra e corre próximo ao Paço de Santa Clara, onde morava Inês. O final do poema, a tal área, é de uma tonalidade para lá de sombria. Seus versos descrevem o abalo cósmico causado pela morte de Inês. Toldam-se os ares, murcham-se as flores, morrei, amores, que Inês morreu. Mísero esposo desata o pranto, que o teu encanto já não é teu. Sua alma pura no céu se encerra, triste da terra porque a perdeu. Contra a cruel raiva ferina, face divina não lhe valeu. Tem roto o seio, tesouro oculto, bárbaro insulto se lhe atreveu. De dor e espanto no carro de ouro, o numen louro desfaleceu. Aves sinistras aqui piaram, lobos uivaram, o chão tremeu. Toldam-se os ares, murcham-se as flores. Morrei, amores, que Inês morreu. Percebam como fica evidente a intenção de Bocage em ampliar o espectro lírico do tema. Ele inflaciona aquilo que Camões já havia feito em sua epopeia. Por causa disso, na cantata, some o julgamento de Inês, some sua defesa, os apelos pelos filhos pequenos, ou seja, aquelas características dramáticas que os poetas iniciais haviam privilegiado. Aqui, Bocage está interessado na interioridade da bela Inês, em seus sonhos, em seus profundos anseios e sentimentos. Dom Pedro não comparece com o personagem no poema. Ele apenas é lembrado pela amante e pelas ninfas. Por isso, sua dor e consequente vingança também estão ausentes. Inês impera sozinha e soberana na cantata. De todos os figurantes, eles todos só servem apenas para indicar a centralidade de Inês. Com isso, Bocage transforma Inês na própria alegoria do amor, entendido aqui como sentimento ideal, aquela ideia platônica. A sua existência na Terra transfigura a existência humana. Mas percebam a ironia. A própria existência de Inês, ou do amor, está sempre sob a ameaça do ódio e da violência dos que representam os interesses materiais e mundanos. Inês de Castro em nossos dias. Muitos escritores contemporâneos têm retomado a história de Inês de Castro. Inês, segundo Agostina Bessa Luiz. A escritora Agostina Bessa Luiz é um dos maiores nomes da literatura portuguesa da atualidade. Agostina mostra em sua obra uma instigante preocupação com os aspectos históricos e sociais da cultura de seu país. Na parte inicial da aula, nós já havíamos mencionado seu romance Adivinhas de Pedro Inês. Nele, um narrador bem diferente daqueles que estamos acostumados a ler nos romances, faz uma espécie de inquérito sobre a verdade histórica da história de Inês de Castro. Como tal verdade parece ser impossível em razão das dificuldades que já sabemos, a narrativa vai tentando preencher as lacunas, preencher as inconsistências do relato conhecido. A autora propõe assim que o narrador e o leitor se unam no empreendimento ao mesmo tempo crítico e criativo. Desse modo, no livro de Agostina, surge outra imagem de Inês, não mais a amante indefesa, alienada das demandas políticas e das intrigas palacianas, mas uma mulher arrojada, cuja ambição pelo poder pôs em xeque o status quo português. E é esse status quo que vai matar Inês, e mais do que isso, vai alterar profundamente a sua imagem. Era preciso destruí-la e, se possível, substituí-la pelo mito. Ao exaltar o amor de Pedro e Inês nesse quadro romântico da obra Tumular de Alcobaça, dá-se-lhe uma satisfação simbólica, tornando-o, assim, inofensivo para a sociedade. O romântico e trágico caráter da história de Inês, que, sejamos francos, tanto nos dá prazer, seria, na verdade, uma construção da historiografia e do mito,
que estariam assim mancomunados na tentativa de reduzir a personagem real de Inês a uma moça gentil, indefesa, indicando qual o papel social que as mulheres portuguesas deveriam aceitar e imitar na patriarcal sociedade lusitana. Inês, segundo Herberto Helder. Herberto Helder nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, em 1930, sendo hoje um dos mais celebrados poetas vivos de Portugal. 20 anos antes da publicação de As Adivinhas de Pedro e Inês, ele havia lançado um livro de contos chamado Os Passos em Volta. Nesse livro se destaca o conto Teorema, no qual Helder retomava a nossa já conhecida história sob uma perspectiva ainda mais inesperada. Dono de uma escrita hermética e ao mesmo tempo desafiadora, Helder coloca em Teorema Pero Coelho, um dos conselheiros que provocaram a morte de Inês, como vocês lembram, como personagem central. E mais importante, ele é narrador também do conto. E a ação se passa durante a sua execução, a qual ganha os contornos de uma missa negra. Vocês estão lembrados do relato da execução feito por Fernão Lopes, agora há pouco, né? Com o nosso entrevistado do dia. Pois bem, além de haver a versão de que o rei havia mandado arrancar o coração dos 2 conselheiros presos, conta a lenda que Dom Pedro ainda pegou o coração quente de Pero Coelho e lhe desferiu uma mordida. Helder vai mais longe e escreve que o rei, num acesso antropofágico, come o coração do condenado. Depois desse ato de canibalismo, o coração de Pero Coelho passa a existir dentro do monarca. Irei crescendo na minha morte, irei crescendo dentro do rei que comeu o meu coração. No conto, ao contrário da descrição feita pelo nosso Fernão Lopes, não há ódio entre os 2 antagonistas, e seus atos parecem constituir um ritual religioso. O próprio executado assim explica a fantástica situação em que se encontrava. Fui condenado por ser um dos assassinos da sua amante favorita, Dona Inês. Alguém quis defender-me dizendo que eu era um patriota, que desejava salvar o reino da influência espanhola. Tolice! Não me interessa o reino. Matei-a para salvar o amor do rei, Dom Pedro Sábio. Se vocês analisarem bem o conto, a verdadeira heroína da história passa a ser a poesia. As tragédias e as terríveis infelicidades são apenas motivos para que a forma poética possa realizar seus propósitos estéticos. Como um subproduto, os conteúdos que ela expressa tornam-se eternos, como parecia ser o amor entre Pedro e Inês. Para aqueles que se encantaram com o idílio de Inês e Pedro, em Coimbra, deem uma olhada no site da Fundação Inês de Castro. A sede da Fundação é no mesmo local onde os amantes passaram seus melhores momentos. Vejam lá as fotos e há também uma série de textos importantes sobre a história de Inês. Agora, quem quiser ter o emocionante prazer de ler a crônica de Fernão Lopes sobre o rei Dom Pedro I, numa edição facsímile do século XVIII, acesse o site da Biblioteca Nacional de Portugal. Apesar de estar numa ortografia antiga, vocês vão perceber que em pouco tempo se compreende perfeitamente as diferenças. Sobre os textos contemporâneos de Herberto Helder e de Agostina Bessa Luiz, leiam um belo ensaio Até o Fim do Mundo, Inês de Castro e a Saudade do Impossível. É da professora Márcia Valéria Zamboni Gobi e está na internet. Bons estudos!